Fala, galerinha. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre regra de 3 composta. Sem mais delongas, vamos lá. A regra de 3 composta é utilizada em problemas com mais de 2 grandezas, direta ou inversamente proporcional. Então, antes da gente resolver qualquer exercício, a gente segue as mesmas regras que nós utilizamos anteriormente. Vamos construir a tabelinha, agrupar as grandezas, identificar o que é direto e inversamente proporcional, e, enfim, montar a nossa proporção e resolver a equação. Então, vamos a um exemplo. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, é montar a nossa tabelinha com as grandezas. Então, eu tenho a grandeza aqui das horas, dos caminhões e do volume. Então, em 8 horas, 20 caminhões despejavam 120 metros cúbicos. Em 5 horas, perceba que o tempo baixou. Qual a quantidade de caminhões vão descarregar 125 metros cúbicos de areia? Percebam que a areia também diminuiu, tá? Então, identificando o tipo de relação. Percebam que de baixo para cima, o que acontece com o meu tempo? Meu tempo ele está aumentando. Isso vai fazer com que o número de caminhões, que era 20, ele aumente para baixo e não para cima. Então, isso faz com que esse tenha uma setinha para cima e esse tenha uma setinha para baixo. Agora, eu não sei dizer qual seria a quantidade desse x. E percebam que aqui, na proporção montada do meu volume, eu aumento também para cima, de baixo para cima. Então, o que eu posso concluir com isso? Essas duas primeiras proporções, elas são inversamente proporcionais. Se eu for comparar essas duas, também são inversamente proporcionais. Se eu for comparar a primeira com a última, aí elas são diretamente proporcionais, porque a setinha está apontando para o mesmo lado. Então, para ficar mais fácil a resolução, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses dois aqui, que não tem o x, e eu vou resolver eles primeiro. Então, eu vou montar eles aqui embaixo. Vou trabalhar primeiro com os dois, para não complicar por causa do x. Então, percebam que as setinhas estão apontando para o mesmo lado. Então, eu vou ter diretamente proporcional. Aí eu multiplico no formato de x. O 5 multiplica o 160, o 8 multiplica o 125. Só posso fazer isso porque ambas são diretamente proporcionais. Aí o que acontece? Esse resultado aqui, 5 vezes 160 dá 1000. E 8 vezes 125 dá 800. Então, eu já vou colocar aqui, e agora eu vou trabalhar com essa coluna do 20 sobre o x. Beleza? Percebam que aqui continua aumentando para cima, e aqui continua aumentando para baixo. Então, eles são inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, você pode multiplicar direto. Então, x multiplica 800 e 20 multiplica 1000. Está aqui, x multiplicando 800 e 20 multiplicando 1000, que vai dar 20.000. Vou colocar o x em evidência, então vou ter 20 dividido por 800, 20.000 dividido por 800, e isso vai me dar 25 caminhões. Então, percebam que esse valor 25, justamente ele aumentou para baixo. Então, essa é uma das formas que eu resolvo regra de 3 composta. Vamos para o próximo exemplo. Uma fábrica de brinquedos. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Às vezes fica meio difícil a gente lendo assim. Por isso que é legalzinho a gente montar a tabela. A tabela homens, carrinhos, dias. Então, eu tenho 8 homens que montam 20 carrinhos em 5 dias. E se eu diminuir a quantidade de homens? Quantos carrinhos
esses homens vão fazer em 16 dias. Ó. Percebam que esse número aqui é bastante grande. Então já me indica que esse número vai ser o quê? Maior ou menor que 20? Então, ó, vamos fazer a identificação. Então, ele está aumentando para onde? De baixo para cima. E aqui? De cima para baixo. A gente já tem uma ideia que esse número também seja grande. E percebam que aqui, ó, também está de cima para baixo. Se eu comparar essas duas, elas são inversamente proporcionais, porque uma seta está para cima e a outra está para baixo. Se eu for comparar essas duas aqui, ó, elas são diretamente proporcionais, porque a setinha está apontando para baixo, em ambos os casos. Se eu for comparar a primeira com a última, elas também são inversamente proporcionais, porque na primeira a seta está para cima e na última está para baixo. Para não complicar minha vida com x, novamente eu vou trabalhar com as duas de fora. Então, você sempre faz isso para tentar facilitar um pouquinho o trabalho. Olho a setinha, vou colocar aqui para baixo as duas proporções. Percebam que essa daqui está apontada para cima e essa está para baixo. Então, eles são diretamente proporcionais. Então, vou multiplicar. Desculpa, eles são inversamente proporcionais. Então, eu posso multiplicar direto, porque a setinha desse está apontada para cima e a setinha desse outro está apontada para baixo. E por isso que eles são inversamente proporcionais. Quando eu multiplico 8 vezes 5, eu encontro 40. E quando eu multiplico 4 vezes 16, eu tenho 64. Então, desse meu resultado das duas, da primeira proporção e da última, eu encontrei essa nova proporção aqui. Ó. Percebam que ela continua aumentando para baixo. E aqui também aumenta para baixo, ó, seguindo a setinha de cima. Então, nesse caso aqui, elas já são diretamente proporcional, porque a setinha está do mesmo lado, apontando para o mesmo lado, no caso para baixo. Então, eu multiplico em formato de x. X multiplica o 40 e o 20 multiplica o 64. Está aqui, ó, 40 vezes x e 20 vezes 64 dá 1.280. Colocando o x em evidência, nós encontramos o valor de 32. Opa, vai ficar meio feinho. 32 carrinhos. Então percebam que se você for devagarzinho, seguindo a regra, montando a tabelinha, verificando a seta para onde sobe, para onde desce, você vai conseguir fazer tranquilamente as próximas atividades. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.